Terceiro espelho. Reflexos do que perdemos, jogamos fora ou foi tirado de nós. Abre aspas. O reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha. Enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante de casa, a alça do cântaro partiu-se e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Fecha aspas. Evangelho de Tomé. O seu amor, compaixão e dedicação são como o alimento no cântaro da parábola acima. Durante toda a vida, são as suas características que dão conforto, nutrem e dão apoio aos outros, bem como a você mesmo, durante as épocas difíceis. Quando perdemos pessoas, lugares e coisas que nos são caras, são o nosso amor e natureza compassiva que nos permitem sobreviver e enfrentar essas provações. Como compartilhamos amor, compaixão e dedicação de boa vontade, essas são as nossas partes mais vulneráveis ao risco de serem perdidas, inocentemente desperdiçadas ou tiradas de nós pelos que exercem poder sobre nós. Cada vez que confiamos o suficiente para amar ou alimentar outra pessoa e temos a nossa fé violada, perdemos um pouco de nós mesmos na experiência. A nossa relutância em nos expor novamente a tais vulnerabilidades é a nossa proteção. A maneira de sobrevivermos quando nos traem e nos ferem da maneira mais profunda possível. E a cada vez que vedamos o acesso à nossa verdadeira inclinação para ter compaixão e nutrir o nosso semelhante, somos como o alimento que aos poucos vai deixando o jarro que a mulher ia levando. Na vida existe um momento em que realmente desejamos abrir-nos para compartilhar um pouco de nós mesmos com outra pessoa. Procuramos o amor no nosso íntimo apenas para descobrir que ele se foi e que deixou um reservatório vazio no seu lugar. Descobrimos que nos perdemos pouco a pouco para aquelas mesmas experiências nas quais tínhamos depositado confiança suficiente para permitir que elas entrassem na nossa vida. A boa notícia nesse ponto é que aquelas partes de nós mesmos que parecem estar ausentes nunca foram realmente embora. Não é como se elas estivessem extintas para sempre. Elas são parte da nossa essência mais verdadeira, fazem parte da nossa alma. E assim como a alma não pode jamais ser destruída, o núcleo da nossa verdadeira natureza nunca poderá ser perdido. Simplesmente é mascarado e oculto como salvaguarda. Ao reconhecermos como nos escondemos por trás da máscara, começamos a trilhar um atalho para a cura. A maior prova de termos reassumido o comando acontece quando conseguimos reunir as diversas partes de nós mesmos que tinham sido dispersadas. No início da minha carreira na indústria bélica, fiz parte de um grupo de desenvolvimento de software para sistemas de armas. Os meus colegas e eu dividíamos um pequeno espaço de trabalho na Força Aérea, com escrivaninhas, cadeiras e divisórias, e passávamos muitas horas trabalhando próximos uns dos outros. Como é fácil imaginar, havia pouca privacidade. As paredes em painéis de gesso não evitavam que um ouvisse o outro ao telefone e chegámos a nos conhecer muito bem de tanto entre ouvirmos as conversas telefónicas por cima das divisórias. Ficámos sabendo tanto um do outro que trocávamos conselhos com frequência, fosse sobre encontros amorosos, assuntos de família,
escolhas profissionais ou assuntos diários da vida de cada um. Várias vezes por semana íamos almoçar juntos, às vezes descontando os cheques do pagamento e indo ao mesmo lugar comprar alguma coisa. Numa dessas aventuras, na hora do almoço, tive a oportunidade de testemunhar em primeira mão uma experiência que criou um, entre aspas, inferno na vida pessoal de um dos meus colegas, um homem de quem tinha também me tornado amigo. O meu amigo tinha o hábito de, entre aspas, se apaixonar pelas mulheres que conhecia no seu dia a dia de trabalho. Poderia ser a garçonete que atendera o nosso pedido ou a moça da caixa do supermercado. Falando francamente, poderia ser qualquer pessoa que tivesse cruzado o seu caminho durante o dia. Entre parênteses, qualquer mulher bem entendido. Fecha parênteses. Acontecia em toda a parte e o padrão era sempre o mesmo. Ele simplesmente olhava a mulher nos olhos e tinha um sentimento que ele não sabia explicar. Sem compreender bem o que estava acontecendo, ele descrevia a sua experiência explicando da única maneira que ele imaginava seria capaz de esclarecer o que ocorria. Ele achava que estava amando e todos os dias ficava apaixonado várias vezes. A razão pela qual isso era problemático é que ele era casado. Tinha uma bela esposa que o amava muitíssimo e um filho pequeno. E amava a ambos de todo o coração. A última coisa que poderia querer era causar-lhes um desgosto ao destruir o que tinham construído juntos. Ao mesmo tempo, os seus sentimentos por outras mulheres eram praticamente incontroláveis e algo que ele simplesmente não era capaz de compreender. Nessa ocasião, tínhamos acabado de voltar para o escritório depois de um almoço rápido e de passarmos no posto de gasolina e no banco. Foi no banco que ele se meteu numa encrenca. A caixa onde fomos depositar os nossos cheques era uma moça muito bonita. Abre parênteses, isso foi há muito tempo, antes das caixas de depósito automático. Fecha parênteses. No caminho de volta ao escritório, ele não parava de pensar nela. Não se concentrava, era incapaz de varrê-la da memória. Abre aspas. E se ela estiver pensando em mim neste exato momento? Fecha aspas. Era a sua pergunta. E se ela for tudo o que imagino? Finalmente ele resolveu ligar para o banco, encontrar a caixa e perguntar se ela gostaria de encontrá-lo para um café depois que saísse do trabalho. Ela concordou. Mas quando eles estavam na lanchonete, ele olhou nos olhos da moça que servia às mesas e apaixonou-se por ela. Ao contar esta história, chama a atenção do leitor para o fato de que o meu amigo, por razões que ele não compreendia, sentia-se compelido a entrar em contato com a mulher movido por uma convicção sincera no sentimento que nutria por ela. Ao fazer isso, ele riscava tudo o que considerava importante na vida, ou seja, a sua esposa, o seu filho e a sua carreira. O que estava acontecendo com ele? O leitor já teve uma experiência semelhante e se já espero que em menor grau. Já houve épocas em que estava perfeitamente feliz, comprometido com o relacionamento, quando, não mais do que de repente, veio a paixão? Ou quem sabe sem relacionamento algum, nem procurando um, sem aviso, andando movimentada, rua comercial, num shopping, num supermercado, no aeroporto, aconteceu, abre aspas, aquela experiência inesquecível, fecha aspas. Alguém, uma pessoa desconhecida, passa, os seus olhos encontram-se e, plim, surge aquele sentimento. Pode ser uma simples sensação de familiaridade ou vislumbre de uma possibilidade, talvez um impulso irresistível de se aproximar da pessoa, chegar a conhecê-la melhor ou mesmo de iniciar uma conversa. Já propus essa situação muitas vezes durante workshops.
Acho interessante observar que, se formos verdadeiramente honestos com nós mesmos, esse tipo de ligação não é assim tão raro. Quando acontece, o encontro usualmente desenrola-se assim. Ainda que os olhos das duas pessoas se encontrem e que elas obviamente sintam algo, uma das duas descartará o momento. Entretanto, durante uma fração de segundo, alguma coisa inegavelmente ocorre. Acontece um estado de alteração e uma sensação de irrealidade. Nesse instante efêmero, além da olhadela casual, os seus olhos transmitem uma mensagem. Cada pessoa estará dizendo alguma coisa à outra naquele instante, sem que nenhuma das duas tenha consciência do que seja. Então, quase como se fosse uma sugestão, as suas mentes racionais criarão uma distração, alguma coisa que sirva para quebrar o constrangimento do contacto. Pode ser o som de um carro ou a passagem de outra pessoa por perto. Pode ser algo tão simples como uma rajada de vento espalhando folhas do outro lado da rua, ou um simples espirro. Pode ser, pode até ser a pisada numa pastilha elástica na calçada. O que importa é que, usando uma desculpa qualquer, uma das duas pessoas terá a sua atenção atraída para o ocorrido e o momento se esvai, simplesmente isso. Quando temos essa experiência, o que ocorre nesse momento?